Bom dia, amigos ouvintes. Estamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para falar da live de hoje, na qual, devido às minhas palavras, eu acostumo dar uma misturada, digamos assim, né, com os textos bíblicos, por revelações, porque Jesus mandou que examinasse. Então, às vezes, desconfere com outro sistema aí de pregação, né? Porque eu não uso sistema nenhum, eu uso texto bíblico e experiência. Mas surgem-se no meio de muitos pregadores, eu não estou falando mal. Falando mal é quando a gente cita nome de pessoas, ou pelo menos o nome da seita, dessa instituição religiosa, sem uso de provas bíblicas, certo? Porque Deus mandou as pessoas a esse lugar para ficarem bons. Não consegue ficar totalmente bom, mas para melhorar. Se vier pregadores para essa terra que não pode falar contra o mal, só pode falar o bem a todos, o que ele veio fazer aqui? E que tipo de evangelho ele está pregando? Porque Jesus veio pregar um evangelho mostrando o que devia fazer e o que não podiam fazer. Jesus nunca cobriu o erro. Ele sempre apresentou no que as pessoas erravam. Ele disse: errais muito não conhecendo o poder de Deus. E ele explicava no que estava esse poder com provas. Ele ensinava uma coisa e se era acerca de curas, ele curava a pessoa. Essas pessoas que negam passar, mostrar o mal e o bem para que a pessoa saiba fazer a escolha, essas pessoas não estão pregando o Evangelho de Jesus, viu? Então, eu quero dizer às pessoas, principalmente pessoas que estão seguindo o Evangelho, ter muito cuidado com esses pregadores de bênção. Pregadores que têm que ficar rico, pregadores que têm que obedecer um homem, esses tipos de pregadores que estão querendo fechar as ovelhas no curral, certo? E viverem dissolutamente acerca desse tipo, como for sua profissão, eles vão cansar de me atacar, mas não vão ter saída. A saída é passar a não ficarem pregando maravilhas e esquecendo de ensinar que se não deixarem de fazer o mal, vão ser punidos. Esse é o Evangelho. Porque eu tenho ouvido em redes sociais pastores, tem pastores proibindo até falar contra o mal. Em vez de você estar falando do mal, fale só do bem. Onde ele achou esse evangelho? No lixo? Ele tem que respeitar mais. Custou a vida de Jesus para mostrar para o homem o bem e o mal, para ele saber como se desviar. Eu até daria, se eu visse a pessoa pessoalmente, para ter mais tempo, eu daria um conselho a um elemento desse. Pegasse a Bíblia dele, jogasse no primeiro latão de lixo que tivesse, já que ele está escondendo as verdades. Deus não enviou o pregador aqui para a terra para pregar que tem um céu para ele sair voando com asa e ir para lá de graça, não.
certo? E também não pregou em nenhum lugar da Bíblia que ele vai mandar todos para o inferno. E Jesus explicou que serão punidos. Punidos não quer dizer dissipado de um direito, certo? Mas tem pessoas que se revoltam, porque se começar a falar do mal, ele está na cama de 7 varas, você não acha? Se começar a falar em cima do mal, quem está mais fazendo mal são eles. É como eu já disse em live, quem matou Jesus foi os próprios religiosos. Não acham ali um ladrão matando Jesus. Você não acha uma prostituta ali atrapalhando o evangelho. Você acha eles pedindo misericórdia. E quem que você encontra ali procurando Jesus para matá-lo? Os religiosos que não aceitaram falar do mal que eles cometiam. É isso. Por isso eles se revoltam. Fale bem, é ótimo. Mas fale do mal também, porque você está ensinando o quê? O que você está ensinando? Você tem que estar ensinando pessoas a sair do mal e passar para o bem. Essa seria a sua missão, se você fosse um elemento responsável, respeitador das coisas de Deus. E que desse valor ao sangue derramado de Jesus. Aí você deixava de mentir e passar a mão na cabeça só com arrebatamento, bem, você é maravilhoso, e pé. O maior inimigo nosso aqui na Terra é aquele que não nos mostra, que nos ocultam os nossos erros. Esse é o maior inimigo das nossas pessoas. Porque se ele não te mostra onde você está errando, ele quer te manter de venda nos olhos. E como que você vai sair dessa se ele não mostrar onde você errou? Mas sabe por que ele não mostra? E até exige que palavras como as minhas não apareçam? É porque se eu começar aqui, ele vai se dar mal. O povo da própria instituição dele vai descobrir. E não pode. Ele tem que pregar ali que é só bênção. Mas haverá repentina destruição, amigo. Não fica nessa não. Hoje nós vamos ler, até porque agora eu vou usar sempre as minhas palavras no termo revelação e a experiência, mas eu vou estar sempre ligado aos textos bíblicos, para que esses elementos parem de mentir e de atacarem pessoas que estão atacando o mal. Porque aí ele se define de que lado ele quer ficar. Aliás, as pessoas reveladas já sabem de que lado que eles estão, né? São os errados, viu? Se você acha que você está certo, eu não estou falando mal de você, não. E nem de ninguém. Eu estou falando do erro, tá bom? Então, essas pessoas que dão incentivo a não falarem contra o mal, e sim só do bem, se começar com as palavras como as minhas, ele vai ficar perdido. Mas por que as suas palavras? Se alguém perguntar, elas são cheias de poder? Não, não é isso, amigo. É porque eu falo de coisas que tem escrito nesse livro que a maioria não respeitam, usam como coisas para negócio. Certo? Então, nós vamos ler hoje em Ezequiel, capítulo 34. Nós vamos ler alguns versículos. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, o profeta Ezequiel, dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes. Eu queria que as pessoas que estivessem ouvindo, principalmente esses pregadores de bênção, que pusessem pontuação, viu? Quando você for ler. Porque você não está lendo uma carta pegada na esquina. Você está lendo um livro que merece respeito, viu?
E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, tá? Dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. E falou com um ponto de exclamação. Quer dizer, por sinal de tristeza. Eu tenho um monte de pastores aí, mas está apacentando a si mesmo. Que tristeza. Ele devia estar cuidando das ovelhas, para que o lobo não arrebatam, para que eles possam conhecer o que é o bem e o mal, para que eles possam entender de onde veio, para onde vai, o que tem que fazer. Eles estão pregando curas, pregando riquezas, evoluções de bens. Quando surge um que vem mostrando, sem ganhar dinheiro, sem cobrar nada de ninguém, de graça receber, de graça dar, esse povo fica louco. Vejam bem, vamos continuar aqui. Às vezes eu corto o versículo no meio, mas eu depois o complemento, viu? Assim diz o Senhor Deus. Olha só o que ele vai falar. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Exclamação. Certo? Não apacentarão os pastores das ovelhas? Fez a pergunta. Pastores não é para apacentar as ovelhas? Essa ovelha aqui é seres humanos. Se você está apacentando, você tem que mostrar o perigo. Você tem que mostrar onde essa ovelha está errando. Você tem que mostrar onde ela está acertando. Não é falar só de glória, de bem, de arrebatamentos e coisa, não. Nós estamos na última hora e temos pouco tempo para estar conversando patavinas. E além de termos que respeitar a Deus. Não apacentarão os pastores das ovelhas? Não foi para isso que eles falam que estão? Comeis a gordura, vírgula, é o começo. Vestivos da lã e degolais o cevado. Ponto e vírgula. Além de usá-las como bens financeiros, usa como alimentação, porque o degolam. De que forma? Pega elas e matam? Não, tira os direitos. Tirou o direito de vida eterna, tirou a vida, meu amigo. É disso que você está cuidando de almas viventes, de espíritos que têm que voltar a Deus. Você não está cuidando de um público para te fazer feliz. Para você morar em casa boa, carro bom e ganhar altos salários, e muitos aí, não estou falando de todos, comprando fazendas e fazendas. O que esses pastores malucos ainda vai contra as minhas palavras quando eu ataco o mal? Então ele está mostrando de que lado que ele está. Porque quem pratica o mal e adora o mal é o diabo. Certo? E eu não quero esse lado, e por isso eu ataco. E não com as minhas palavras, somente não. Usando a própria Bíblia que está na mão deles. Degola o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Usam elas, vive delas, tira salário em cima delas, abusam delas, se não pagar os 10%, chamam de ladrões, lá de cima do altar. Eu já passei por isso, tá? Faz tudo isso. É a ponta de pé que elas são levadas. E esquece que elas é que está dando essa boa vida para eles. Vai te custar muito caro, viu, pastor? É por isso que temos que falar do mal. É para que vocês acordem. E para que eu acorde. Quando vocês verem o mal em mim, que vocês possam provar biblicamente, me atacam, por favor. É disso que eu preciso. É de descobrir quem eu sou, o que estou fazendo e o que não posso mais fazer, porque senão vai me trazer punição no final. Verso 4. A fraca não fortaleceste. Viu? Que fraca? Às vezes tem ovelha aí que está mantendo a sua instituição, que está sem a comida na casa dela.
Às vezes ela vai pegar os 10% que você está cobrando, que esses dias saiu no Congresso, neguinho lá querendo que passasse para 15%. Isso não é um monte de ladrões e salteadores, como disse Jesus no capítulo 10 de São João? Ou vocês não podem ler o capítulo 10 de São João e nem o 34 de Ezequiel? E por isso me atacam. Certo? A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, vírgula. Você já foi na casa das suas ovelhas todinha ver se eles têm uma receita para aviar? Você já foi lá? Às vezes você foi fazer uma oração, mas às vezes nem a sua oração está sendo ouvida, porque você está atuando errado diante do Deus Criador do céu e da terra. E ele disse, você vai gritar e eu não vou te responder. Você sai de lá, faz uma oração para curar a ovelha, não cura nem dor de barriga mais. Certo? Tá vendo aí o que está virando? Os outros lá que pregavam, que vocês querem se comparar a eles, Paulo, Pedro, a sombra deles curava enfermo. E vocês querem colocar o que foi desligado na terra será desligado no céu. E põe vocês como anjo da igreja. Que anjo, hein? Usa o provérbio, volta para pegar o dia onde você quebrou o pote. Enquanto é tempo. Cortei o versículo no meio aqui, agora vou dar prosseguimento. As doentes não curaste. A quebrada não ligaste. Quer dizer, a machucada. Não foi lá nem para dar uma palavra de conforto. Entrou no seu carrão e foi para uma excursão qualquer. Eu não estou falando de todos não, viu? Seja pelo menos inteligentes. E vocês, a maioria, é formada em teologia sistemática. Eu não. Eu estou tentando me informar diante do Senhor nosso Deus, protestando o mal, ensinando como desviar dele e elogiando o bem quando isso é necessário. Às vezes tem uma ovelha que diz quebrada, doente no fundo da cama, precisando apenas que você chegasse e complementasse a receita dela, certo? A desgarrada não tornaste a trazer, some, você não sabe para onde anda, talvez está andando em um lugar que o lobo vai pegar. Jesus, no capítulo 10 de São João, ele diz assim, que o que não é pastor é mercenário, esse que vive às custas das ovelhas, que não entra pela porta, ele é um mercenário, ele não é um pastor. Ele vê vir o lobo e foge, e deixa o lobo pegar a ovelha. Ela está aqui, ó, transviada por aí, desgarrada. Não tornaste a trazer, quer dizer, não foi nem para ver que locais essa ovelha está vivendo, está indo, e a perdida não buscaste. Se dane para lá. Agora, se for uma perdida aqui, ó, eu não temo não, meu amigo. Dentro da Bíblia, você leu o capítulo 34, vê? Ó, se tiver essa, vem. Essa tem que caçar até nos Estados Unidos. Eu não respeito gente errada. Eu mostro o erro para ele. E ele mostra o meu. Certo? Mostra qual a instituição que eu estou governando para ganhar salário. Mostra qual show que eu estou apresentando, cantando hinos do Senhor para ganhar dinheiro. Mostra. Então, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Se essa ovelhinha pelo menos aparar a ponta do cabelo, que eu tenho dito aqui, tem sufocado muita gente lá, ela é punida por eles. Certo? Mas o que eles estão fazendo, não precisa. Assim se espalharam. É a razão que às vezes a ovelhinha aí da sua instituição some. Ela vai procurar outro lugar. E às vezes, como o tempo que teve na sua instituição, não aprendeu a se defender, não aprendeu nada, ela é presa fácil do diabo. Ela sai procurando, desgarrada. O que é que um animal desgarrado faz? Ele pode cair num abismo. Ele pode ficar doente.
e morrer para lá. Mas isso pouco te importa. Principalmente você que me ataca quando eu falo contra o mal. Você ama tanto o mal que só quer que fala bem. É igual Acabe com o Micaías. Todos aqueles profetas mentiram, empurrou ele na guerra e morreu lá. E Micaías ele não quis convidar porque só falava mal contra ele. Claro, Acabe era um homem temente a Deus, mas obedecia uma mulher maligna. E então ele não ia falar bem de uma pessoa, eu vou falar duramente, e minhas palavras são realmente duras. Ele não ia falar bem de uma pessoa que não presta. Você acha? Aí como nós queremos que o mundo melhore? Se as pessoas que dizem que são de Deus aqui estão fazendo pior do que os piores. Espalhado. Vou dar continuação no verso 5. Por não haver pastor. Interessante, né? Ponto e vírgula. Por não haver pastor. Sabe por que ela se espalhou? É porque não tinha pastor nada, não. Tinha um mercenário. Viu? Mercenário. Quando vocês forem me atacarem, vocês pensem bem, você está atacando um homem que está debaixo das leis de Deus, tentando pelo menos imitá-lo, porque eu tenho a imagem e a aparência dele. Com todo respeito, eu não estou usando o meu irmão para poder fazer uma boa vida. Vou continuar no verso 5. E se tornaram pasto para todas as feras do campo. Aquilo que eu acabei de dizer. Não aprendeu nada na sua igreja, como disse vocês. Só aprendeu que um pedacinho de pau, um pedacinho de tijolo, Lago do Rio Jordão, e nem todos fazem isso, eu estou falando com os que fazem e pronto. Não aprendeu nada, como se defender do mal, não pode falar do mal, só tem que falar do bem, e ficou nessa patavina, porque se ele descobrir o que é o mal, ele casca fora daí, se ele, mais forte ainda, se ele descobrir o bem, porque vai ver que aí não está acontecendo isso, ele sai desgarrado e acontece o que eu falei nos versículos aqui atrás. Vira presa fácil dos animais ferozes do campo. A quem Deus está referindo aqui? A própria armadilha do diabo. E vão ser devoradas. Porque não foram ensinadas. Foi ensinado que vai haver um arrebatamento e que Deus tem um céu e que ele é filho de Deus e quando ele morre aqui, ele já chega, os anjos estão cantando parabéns lá no céu. Foi isso que ele aprendeu. Ele aprendeu na sua igreja, na sua. Te separa. Deixa de ser ignorante, viu? Eu estou falando aqui com errados. Se doer em você, porque você é um deles. E vejam bem. E aí, não tendo aprendido nada, não foi ensinado. Você vai ensinar o que, afinal? Agora o verso 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes. O que é montes por revelação na Bíblia? Reis. Viu? É só você ler mais o Apocalipse que você vai entender o que significa montes, águas, certo? Mulher, quando se fala mulher, você vai entender lá no Apocalipse o que isso significa. E por todo o elevado outeiro, os arredores, perdido por aí, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, porque toda banda tem pastor, né? Mas só que não está pastoreando, sem haver quem as procure ou quem a busque. Buscar só para usá-las também não está certo. Tem que buscar com interesse de apresentá-las a Deus. E para elas aproximar de Deus, ela tem que conhecer o bem e o mal para aprender a se defender. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Portanto, olha aqui, pastor, agora o profeta Ezequiel está falando, agora vocês ouvem a palavra do Senhor. Ele vai falar. Aí Deus diz aqui, ó, no capítulo 8, no verso 8.
tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, não ensinaram nada, estão frequentando, pegando a sua Bíbliazinha, pondo debaixo do braço, indo contribuir na instituição, patrocinando obras que não estão te deixando resultado espiritual, certo? Estou inteirando com as minhas palavras, como faço sempre. E se tornaram pasto para todas as feras do campo, estão sendo destruídas lentamente, por não haver pastor. Por não ter pastor. É vergonhoso, né? Ah, não, mas está falando isso para Israel. Só lá em Israel que é pastor, nos outros cantos do mundo, não é? E que os meus pastores, que diziam ser meus, não procuraram as minhas ovelhas direitinho, cuidou, ensinou, pois se apacentaram a si mesmo. É irônico isso, né? Ele se preocupa em apacentar eles. Ele pode ter, a ovelhinha não, tem que pagar o preço, entendeu? Eu até já disse que se salvação fosse comprada, eu compraria até a prestação, porque é algo precioso, mas é de graça receber-se. Pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. As ovelhas só interessam na hora do lucro, né? Servir de alimento, né? Contribuição para manter uma instituição. Portanto, pastores, Deus falando, viu? Você leu 34 de Ezequiel, por favor. Por que vocês não leem aí para as suas ovelhas ouvir? Nem João 10 e nem Ezequiel 34. E outros lugares da Bíblia vocês ocultam? Faz isso não. Isso é esconder a verdade. Ô pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Eis que eu estou contra os pastores, vírgula, e deles demandarei, vou tomar as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, vou ensiná-las de verdade, vou pôr termo nesse pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmo. Um dia elas vão sumir de perto de você, viu, pastor? Você vai ter que, se você for novo ainda, você vai ter que gastar um serviço. Você, por favor, me entenda, viu? Porque eu sou duro nas minhas palavras, eu posso passar chamado de idiota. Falo português errado, falo tudo, mas não sou otário, tá bom? Então eu sei que você está acompanhando, e se você está acompanhando, por favor, entenda que eu não estou falando ligando pessoas. Estou ligando pessoas que estão no erro. E nem cito o nome dele, por ética. E nem da sua instituição. Mas a si mesmo, apacenta a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Um dia você vai parar de comer as custas dela. Pastores malandros. Eu estou falando com os malandros, viu? Você não é tão atrasado assim, não é? Eu estou falando com esses malandros que estão usando as ovelhas para se viver bem, né? Porque não é eu também que estou falando, não. Aqui é Deus falando. Se você respeita esse livro, você vai ter que não foi eu. Agora, se você não respeita, continua do jeito que você está. E você vai ver onde é que você vai chegar. Para que já não lhe sirvam mais de pasto. Elas vão sumirem da sua igreja. Porque lá em Apocalipse está escrito, sai dela, povo meu, para que não incorra com as suas pragas da grande Babilônia e das suas filhas, que são as instituições que dizem serem evangélicas. Certo? Então, um dia elas não vão servir de pasto mais não, que eu mesmo sou uma delas que escapei. Eu cheguei, não estou esnobando nada, porque tem arrependimento de ter patrocinado. Eu cheguei a ser, em grandes igrejas, que eu cheguei a ser membro, de ser o segundo maior dizimista.
da igreja. Eu me escondia que eu não gostaria nem de ouvir falar que eu contribuí, mas eles falavam que eu era o segundo maior dizimista da igreja. Em troca de quê? Em troca de nada, certo? Assim como eu escapei, muitos vão sair da gaiola. Eu conheço igrejas já que se fosse eu já tinha fechado, porque não tem mais tanto gente assim, certo? Então, eu não estou falando para acabar com as igrejas evangélicas, não. Eu estou falando, vamos ensinar como Deus mandou nós ensinar, vamos respeitar as ovelhas, os espíritos, a imagem e semelhança de Deus, vamos respeitar esse livro, vamos respeitar a Deus, vamos deixar de atacar uma pessoa quando ele está lutando para vencer o mal, certo? E o pior, que esse mal está muito mais em quantidade dentro dos que dizem serem de Deus do que dos que estão lá fora. Porque os que estão lá fora não foram revelados, pregam, não foram escolhidos e tal. E você que foi escolhido, você está fazendo o quê? Hã? Pois é, Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por todas as coisas, Senhor, que temos feito. Pedindo por todas as pessoas que habitam a terra. Pedindo para que eles sejam revelados caso for possível. O mesmo que pedimos a nós, pedimos a eles. E pedimos, Senhor, que os nossos ouvintes deixem o like, ajude a manter esse canal. A única intenção é mostrar os erros e os acertos para ajudarem as pessoas que estão precisando. Compartilhe. E se inscreva no canal, se for possível. Ficaremos muito gratos, Senhor, se os nossos ouvintes fizerem isso. Até porque nós pedimos de manhã e à noite por todos os que habitam a terra, para que eles sejam revelados, não para que eles continuem errando que não tem importância, não pode falar mal. Não, é para que eles entendam o mal e fujam-se dele. E quando for falar bem, que ele examine este bem que pode chegar em forma de mal. Dê a eles revelações, Senhor, saúde, e que as pessoas examinem as Escrituras e não me tenha mal, porque eu não falo com ódio, eu falo com força de expressão, mas agradeço e até parabenizo o evangélico que estiver procurando realmente a verdade. Em nome de nosso Senhor Jesus, nós agradecemos o Senhor acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.